mise-en-scène, né? Eu acho que a galera faz um suspense muito grande quando a gente vai falar desses termos, dessas coisas meio vanguardistas que perduram até hoje nesse sentido do cinema, né? Mise-en-scène é um desses termos, né? Que a gente sempre escuta, assim, até... Não precisa nem fazer faculdade de cinema, não precisa nem fazer curso de cinema para ter escutado mise-en-scène, né? É um termo até comum, mas a gente não entende muito bem o que é que ele significa, porque eu acho que sempre tem uma interpretação diferente do que é isso, né? Na real, foi um termo que surgiu na França, né? Mise-en-scène significa colocar em quadro, né? Enfim, surgiu a partir daqueles textos teóricos de críticos cinematográficos, com mais destaque para os críticos da Cahiers do Cinema, que foi onde surgiu o Truffaut, Godard, né? Eu tô dando só esse panorama histórico aqui porque eu gosto, porque eu acho interessante. Mas, assim, na real, eu acho que a gente pode ser objetivo em definir a mise-en-scène como a junção de elementos próprios do cinema. O que são elementos próprios do cinema? A gente pode entender esses elementos como a disposição da cenografia, a interpretação dos atores, o corte, esses elementos que são próprios da linguagem cinematográfica, reunidos, organizados de uma forma específica a responder uma determinada visão. Geralmente, na minha humilde opinião, a visão do diretor. Há controvérsias, né? Mas eu acho que mas eu acho que é isso, assim, objetivamente falando. Enfim, né, a partir de algumas leituras e tal, eu acredito, eu gosto de definir mise-en-scène como sendo isso. Eu queria aproveitar o embalo que tu falou disso, de que tem controvérsias e tal. Quem é que realmente detém o conceito oficial estético de um filme, né? Eu acho que isso é outra discussão, mas isso é muito interessante também, né? É claro que faz parte de vários quebra-cabeçazinhos a estética, né? De várias escolhas de vários departamentos da arte, da produção. É bom sempre esmiuçar, porque nem todo mundo sabe disso, né? Nem todo mundo tem essa noção geral, global do processo, né? Mas é sempre muito louco perceber que, por mais que tenha essa divisão bem processual, tem algo em comum que fica como se fosse o global, né? O aspecto estético, ele precisa ser algo assim homogêneo no sentido de ser identificável, né? Não homogêneo no sentido de ser qualquer outra coisa, mas de ser um padrão, de ser uma marca, né? De um filme, enfim. E eu vejo muito, por exemplo, com esse filme que a gente viu agora, que eu acho que também a mise-en-scène tem a ver com o que você quer passar com a diegese, né? O ambiente interno. E eu gosto muito de interpretar isso também como se fosse o inconsciente do filme, como se fosse o inconsciente dos personagens. O que tá passando na cabeça deles? O que é que eles estão vendo? É diferente do que a gente tá vendo o filme. Então, eles, assim, moram ali, sabe? É quase filosófico, tipo, é uma caverninha que ali eles habitam num mundo que aquilo ali faz sentido e as regras ali fazem sentido. Então a mise-en-scène precisa dialogar com esses objetivos, né, essa estética, mas ele vai além da própria palavra estética, né? Vai de narrativa, vai de construção de personagem. E do público fazer sentido ao olhar do público que está aparecendo, né? Então, eu acho que é um termo quase que incorpora tantas coisas da teoria do cinema que eu acho que é por isso, né, como a Esther falou, que a gente vê isso no começo, né? Porque é tão essencial, é tão básico, é base mesmo, né? Pra entender tudo que vem depois. Beleza. É muito legal essa fala da Mariana, que ela já começa a colocar essa questão da narrativa. E eu acho que é importante também que quando a gente coloca outros termos dentro dessa jogada, a gente explique eles, né? Tu falou rapidamente sobre diegese. Eu acho que é importante definir que a diegese é aquilo que define as regras dentro daquele universo, né? Do universo cinematográfico. E eu acho muito interessante pensar essa mise-en-scène como esta construção desse universo que há de ser filmado, que começa a tocar nessas questões da narrativa, como a Mariana falou, e pensar nesse momento histórico que surge o termo mise-en-scène, né? Que é naquele momento da Nouvelle Vague francesa, quando surge uma terminologia que se chama políticas de autor, né?
E aí é um dos debates que a gente quer trazer aqui, a questão da autoria. E a questão é que esses diretores começam a trabalhar com a questão da mise-en-scène, do pôr em cena, e trabalhar isso como a autoria dos filmes, a partir do momento de complexificar a ideia de linguagem cinematográfica com estes elementos. Então, eles vão pensar nesses filmes que há historiólogos cinematográficos que dizem que sem roteiro, há outros que dizem que com muito roteiro, né? Mas indiscutivelmente com uma série de elementos sendo colocados dentro do filme para constituir-se a matéria fílmica que eles vão começar a considerar autoral, né? Então é quase essa a tese, assim, simplificando um pouco, dos autores do Cahiers de Cinema, e quando começa a vir essas questões teóricas de política de autor e tal. E puxando assim para nossa realidade de hoje aqui no Brasil, é interessante ver como a definição desses elementos começa a partir da ideia de roteiro, né? A partir da ideia da narrativa. Então, um som que entra, ou um objeto que está na cena, que vai fazer parte da constituição de som ou da constituição de direção de arte, que são elementos que vão de diferentes departamentos que vão constituir o filme, eles também começam a ser desenhados dentro do roteiro, porque isso também faz parte da narrativa, né? Então a mise-en-scène, ela começa desde o roteiro e ela vai se transformando quando você chega no diretor, quando você chega na direção de arte, quando você chega no engenheiro de som, no fotógrafo. E é muito interessante ver que às vezes uma palavra, uma frase é o que vai disparar todo um trabalho de meses de um departamento, né? Com a cabeça e com vários outros assistentes.